de trazer aqui para minha tela ele, Henrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. Henrico, seja bem-vindo, muito bom dia para você. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado. Obrigada mais uma vez. Bom, Henrico, a gente estava até agora há pouco falando com o Marcos Saravalli sobre questão de Petrobras, sobre questão de dividendos, né? Queria começar já nosso papo falando um pouco mais sobre isso. Como que vocês estão aí avaliando todo esse cenário, essas empresas que são tidas aí como boas pagadoras de dividendos, Petrobras, que na última, né, no último trimestre apresentou aí um dividendo bem expressivo. Como que está a visão de vocês diante também deste cenário eleitoral, principalmente? Bom, volatilidade, primeiro ponto, né, para a gente falar nessa história toda, né? Petrobras pagando um dividendo, né, acho que foi a maior pagadora de dividendos no segundo semestre, pagando bem acima do que os pares internacionais, né? Vamos falar de uma mediana ali de yield do setor de petróleo, considerando as gigantes, né, as menores, a Petrobras incluída, estamos falando de 5% de yield ali, a mediana, né, dos pagamentos de dividendo. Petrobras pagou muito acima disso, né? Então, deixando a volatilidade de lado, né, e aquela avaliação de Petrobras que, infelizmente, aqui no Brasil a gente sempre tem que olhar de dois lados, né, como uma produtora, exploradora de petróleo, mas também como uma empresa de economia mista, né? Então tem sempre o fator ingerência que historicamente traz esse desconto para a Petrobras frente aos pares, né? Então se você comparar ainda que, né, pagou um yield, né, distribuiu dividendos bem acima dos seus pares internacionais, Petrobras é descontada, né? Como a gente fala de desconto aqui em termos técnicos do mercado financeiro, vocês estão bem a par, sabem disso, né? Múltiplos, né? EV/EBITDA, por exemplo, né? O valor da empresa dividido pelas receitas ali, tudo que está relacionado à produção, né? Se a gente olhar historicamente, né, Petrobras também negocia múltiplos bem mais baixos dos seus concorrentes, né? Isso porque tem sempre o fator ingerência, né? Desde aquela história do petróleo é nosso, né? Petrobras sempre negociou com desconto frente aos seus pares, né? Então, apesar da melhora operacional, né? Toda a política de preço que, apesar das transferências ali, das mudanças de gestores, CEOs, né? Que muda praticamente um a cada 3 anos, né? Eu não lembro com certeza ali a média dos últimos tempos, mas essa variação muito grande no comando, a política de preços foi mantida, né? A política de desinvestimento foi mantida, né? Pontos que recorrentemente, quando a gente fala de Petrobras, a gente tem que abordar, né? Porque foi um grande causador de problemas, principalmente no governo Dilma, né? E isso melhorou estruturalmente a geração de caixa da empresa e, consequentemente, essa distribuição gorda de dividendos que a gente está falando, que vocês bem comentaram, né? Então, além de um yield acima dos concorrentes e além de um ROI, né, um Return on Equity, acima dos concorrentes internacionais, Petrobras sempre negociou com desconto, dado que ainda é uma empresa de economia mista e temos aí o fator ingerência causando esse desconto, né, frente aos pares. Henrique, a gente sabe que o mercado de ações é composto ali por ativos de empresas, né, com diferentes características. Existem aquelas voltadas para valorização, por exemplo, quando outras focam na divisão de resultado de acionistas, né, nesse grupo estão as maiores pagadoras de dividendos, né? A gente sabe que o mercado é composto, mas quais são os setores de maiores pagadores ali de dividendos da Bolsa? Bom, além de Petro e Vale, né, que a gente não pode descartar, excepcionalmente esse ano, né, se a gente somar os dividendos dessas duas gigantes brasileiras, né, elas pagaram mais dividendo do que a soma de todas as outras empresas do Ibovespa, né. Mas, historicamente, a gente tem o setor elétrico, né, como bom pagador de dividendo, uma vez que o fluxo de caixa é bastante previsível, né, as receitas são bastante constantes, né, acaba sendo sempre um hedge de inflação. Então o setor elétrico, né, um dos setores que historicamente paga bons dividendos, né. Nesse ano, inclusive, né, onde a gente teve, acho que o grande problema, né, do mundo, além da subida de juros, de inflação,
foi justamente a questão energética, né? Dado aí a questão geopolítica, o aumento do preço do petróleo, então tudo isso, né, favoreceu com que esse setor continuasse gerando caixa, continuasse distribuindo dividendos para os acionistas. Bom, para a gente trazer aqui uma outra questão, não só dos dividendos, mas a gente está vendo exatamente, igual você falou, né, um momento aí de muita volatilidade aqui no nosso cenário doméstico, principalmente, acho que o que tem mais pesado, principalmente agora nessa última semanas, tem muito sido essa questão da eleição, né, dependendo aí muito do resultado, alguns investidores, alguns ficam mais receosos com estatais, outros não, enfim, né, tirando a questão política, mas muitos ficam avaliando isso. Temos temporada também de resultados começando a sair. Eu queria trazer aqui um pouco da sua visão, né, para o nosso cenário aqui dessa volatilidade, igual, por exemplo, varejo. Eu estava falando agora há pouco com o Marco, inclusive, sobre o varejo que ontem, lojas americanas, por exemplo, despencou, hoje está subindo um pouco. Mas eu queria entender um pouco da visão, como que vocês estão trabalhando, né, diante dessa incerteza que nós temos ainda nessa próxima semana aí eleitoral. Quais são os pontos que o investidor que está aqui nos acompanhando deve levar em consideração, principalmente nessa temporada de resultados, algumas empresas já soltando seus resultados, para conseguir aí tomar sua, né, decisão melhor diante dessa volatilidade que a gente ainda não sabe exatamente qual o cenário que vai se firmar aí eleitoral, né, e político nos próximos meses? Excelente pergunta, né? E é uma responsabilidade gigante falar depois do Saravalli aqui, né? Então, primeiro ponto, né, que você comentou muito bem do varejo, com essa inflação ainda muito elevada, né? Tudo bem que nos últimos 3 meses foram um cenário de deflação aqui, muito por medidas do governo, né, de reduzir, de dar subsídios, energia, combustíveis, né? Mas a inflação, né, que a gente está vendo, né, que as camadas mais baixas, que a população, né, nós vamos lá no supermercado, a gente ainda está pagando mais caro em produtos de limpeza, em roupas, né, no setor de vestuário, etc., ainda é elevada, né? Então, acho que isso traz um desafio muito grande para o setor de varejo, que no curtíssimo prazo, né, nessa volatilidade que você comentou também muito bem, teve um repique de preços, voltou para uma normalidade de preços ali, né, para um desconto menor daquele visto antes, né, mas o cenário ainda macro, né, a tendência com inflação, eu não estou estimando resultados tão positivos assim para o varejo, né, então a performance das ações, né, no curtíssimo prazo, acho que elas se dão muito mais naqueles movimentos, né, de melhora, né, de sentimento, de deflação, porém eu acho que são resultados, né, ainda é um setor que deve apresentar resultados mais fracos, né. Outro setor, né, que também tem bastante dificuldade com inflação, juros subindo, custos da construção subindo, o setor imobiliário, né, especialmente construtoras, né, mas eu estou comentando também sobre esse setor porque vale ficar atento nesses pontos, né, nos descontos históricos que a gente tem nesse setor, né. Então, apesar de ser um viés ainda ruim para esses dois setores que a gente está abordando aqui, são as performances que, né, no ano tiveram pior, né, quando a gente compara com petróleo, com energia, com commodities, vale ficar atento porque em alguns momentos, né, a gente vê construtoras extremamente descontadas. Né? Vou pegar um caso de Cyrela recente, né, inclusive teve em uma das nossas carteiras de dividendo. Né? Historicamente ela não paga dividendos, historicamente ela não tinha... no curto prazo, a gente não tinha uma estimativa de pagamento de dividendo muito grande naquele momento, mas o desconto histórico, né, chega num nível tão grande, né, que se você colocar ali o que tem de lending bank, em estoque, fluxos financeiros a receber, né, e preço de tela, não conversa com o balanço. Né? Então, vale ficar atento pontualmente, né, nessas ações específicas, ainda em setores, né, em setores que vão ter dificuldade com preços subindo, né, inflação subindo e juros subindo. Então, eu trouxe os dois setores aqui. Na verdade, você perguntou, o outro que eu quis comentar é nesse sentido, né, apesar de termos resultados talvez não tão otimistas, né, projeções não tão otimistas para esses dois setores, vale a pena, né, o investidor olhar para compor a carteira toda de investimento, né, também com ações que se encontram descontadas, ainda que em setores que vão sofrer por um tempo um pouquinho mais elevado.
Henrico, agora eu queria a sua visão em relação ao setor financeiro, né, que acabam também remunerando melhor os investidores, há uma forte geração de caixa, o que potencializa ali a distribuição de lucros. Mas com essa incerteza eleitoral, como é que vocês estão enxergando o setor financeiro? Bom, o setor financeiro sempre teve presente, né? Por mais que a gente está fazendo esse levantamento, né? O ano de 2022 ele é o ano eleitoral de eleição de presidente, onde teve mais volatilidade desde 1998, né? Então, por incrível que pareça, né? A volatilidade do Ibovespa é a maior nesse ano, né? Atribuo só a eleição, né? Eu particularmente não, né? Eu acho que temos fatores aí de um lockdown na China recente, juros subindo nos Estados Unidos, inflação descontrolada na Europa, tensão geopolítica, né? Eu acho que isso traz esse ano eleitoral, coincidentemente, ser o de maior volatilidade, né? Dado que os riscos de ambos os candidatos são conhecidos, né? Então, nesse cenário que os bancos enfrentam, né, eles sempre tiveram em cenários muito mais incertos, né? Ditadura, hiperinflação, o primeiro presidente de esquerda, né, pós Plano Real, 2002, não tiveram momentos ali que poderiam ter sido muito piores, né, na performance dos bancos do que o atual, né? Historicamente também, né, pagadores de dividendos, e se encontravam extremamente descontados, né? O Banco do Brasil, né, se a gente pegar a valorização de ontem, pegar o desconto dele histórico, né, chegou recentemente no mesmo desconto daquele momento pós-Covid, né, ou do auge ali do Covid. Então, a gente vê um bom desempenho, né, onde nesse setor especificamente, né, o ponto negativo vai ser não crescer de forma tão significativa o lucro, né, mas ainda ter lucro. E aí sempre aquela questão que nesse ano está muito em voga é sempre como que eles vão lidar com a inadimplência, né? Os piores resultados dos bancos, né, recentemente foram no sentido daqueles bancos que mais alocaram para a provisão, né, e isso não necessariamente vira um prejuízo, mas a cautela do mercado é aquela cautela, poxa, ele provisionou mais do que era esperado, né, não que ele teve de fato um prejuízo ruim, né, os bancos ainda estão crescendo receita, estão crescendo seus lucros e na ponta oposta do varejo eu estimo ali resultados bastante positivos. A gente vem de uma temporada de resultados dos bancos americanos, né? A dinâmica é um pouco diferente, mas se a gente simplificar um pouquinho a análise, a regrinha de bolso é juros subindo, mantendo a diversificação e tendo solidez ali na alocação mesmo, né? Seja na provisão e números menores de inadimplência, a gente viu bons resultados, a gente pode estimar, né? Não os melhores das séries históricas, né? Mas não resultados que chegam a preocupar na nossa avaliação aqui. Uhum. Henrico, até inclusive, recentemente, eu vi um post seu, né, inclusive da própria Levante, você estava trazendo ali uma aula, uma explicação muito interessante que as pessoas não gostam de perder, né, ninguém gosta exatamente de perder. Quando a gente vê aí os papéis começam a perder, tem muito a questão do mindset, né, dos investidores, tem muitos investidores que até aproveitam exatamente as quedas para aumentar as suas posições, outros acabam ali não sabendo lidar muito bem com as perdas, vendem, realizam e saem nas baixas, mas foi muito legal aquela explicação até que você fez, você usou um exemplo ali, inclusive você estava falando uma de varejo, eu lembrei que você falou, acho que foi de Magazine Luiza, se não me engano, no meio daquela sua explicação. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente também um pouco, né, do que você trouxe naquela explicação, principalmente sobre essa questão do mindset, quão importante é ali para o investidor saber usar essas perdas, que se torne algo positivo ali para talvez, de repente, recuperar essas perdas de uma outra forma, fazer ali, né, um preço médio, enfim. Para você falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que eu achei que foi muito interessante. Por sinal, até parabéns pela sua explicação ali no seu vídeo. Poxa, muito obrigado pela pergunta e pelo tema, né, que muitas vezes a gente não aborda na economia, né? A gente falou muito de número agora, de conta, né, e a economia usa muito premissa, matemática como ferramenta, mas lembrando, né, na minha época de colégio era ciência humana ali, né, não sei se tem essa divisão ainda, porque são premissas dos players, né, você usa projeções, né, o Saravalli trouxe as dele aqui, as nossas de Petro estão um pouco mais otimistas, né, então são players ali com projeções, né, usando ferramenta da matemática, mas não é engenharia, né, e aí o comportamento humano, que é o que eu
quis comentar um pouquinho, né, e muitas vezes a gente esquece, a hora que a gente recomenda um investimento, o investidor, pessoa física está alocando, esquece ali do comportamento, né? Uma coisa a gente falou agora, Petrobras contado historicamente, vamos pensar daqui uma semana, né, segundo turno, vem um resultado não favorável e vem uma fala ali, talvez, de algum presidente que possa, enfim, ter ingerência na Petrobras. Esse ativo pode cair 10%, né? É provável, qual a probabilidade disso acontecer? É o que a gente discute com o ferramental matemático, mas o mindset, né, a hora que você coloca esse investimento, você tem que entender muito bem o prazo que você está olhando, o risco que você está tomando a hora que você faz investimento, né? Então, a importância do mindset que eu quis trazer naquele vídeo é justamente isso, né? Todo mundo é avesso às perdas, né? Isso é do Behavior Finance, né? Não sou eu que estou falando isso, tem prêmios Nobel que falaram muito bem sobre isso, né? Já há algum tempo. A aversão à perda, que ninguém gosta de perder, né? Tenho certeza, traz com que a tomada de decisão seja prejudicada, né? Então você fez uma premissa, uma avaliação totalmente técnica num horizonte muito maior, um fator externo que muitas vezes pode ser irracional ou não, traz esse valor, ou pelo menos o preço de tela para baixo, né? Com o apartamento nosso acontece a mesma coisa, né? Se de repente tem uma manifestação na frente do seu apartamento ou uma obra, em teoria aquele apartamento, se fosse cotar no mercado, cairia, né, com esse barulho. Ninguém gosta de barulho perto, né, ninguém gosta de uma manifestação perto, mas em sendo algo temporário, o valor daquele apartamento voltaria, né? Então a aversão à perda é meio que isso, né? Seria vender esse seu apartamento na hora que tem a obra do vizinho te incomodando ali por 2 meses, né? Então é um pouquinho disso que eu tentei trazer ali. É importante que a única coisa que o investidor na economia tem que ter segurança é o gerenciamento de risco, né? Todas as outras premissas, né, podem mudar. Até as do petróleo, né? De repente acaba a guerra, de repente se resolve a questão do Nord Stream. É provável isso acontecer? Pouquíssimo provável. Mas se isso acontecer, né, a gente vai ter um arrefecimento de preço de petróleo, consequentemente, Petrobras não vai ficar tão descontada assim. A probabilidade disso acontecer é bem menor, né? Mas acho que é muito importante ter claro esse comportamento humano, que ele é falho, né? São players jogando ali, apostando, né, fazendo contas e tomando decisões, né? Então, a aversão a perdas, né, que é um viés comportamental, ele prejudica, e a gente conhecendo isso, melhora a nossa forma de investir. É estar preparado em todos os cenários, né, Henrico? Principalmente, né? Não só nessa questão política, porque na questão política entra uma polarização que aí vira uma torcida, muitas vezes. E o investidor, ele precisa também tirar o viés dele ali como um eleitor e saber ter essa visão, né, mais neutra nesses ambos os cenários, mas sem ser só questões políticas. A questão da guerra, muito bem, você colocou aí, crises acontecem e trazem essas volatilidades, né? Estar preparado e saber usar ao seu favor essas volatilidades aí, talvez seja o grande pulo do gato para os investidores que conseguem ter mais sucesso, né? Sem dúvida. Aí, não contando vantagem, mas o caso de Petrobras ficou tão emblemático esse ano para a gente aqui, para as minhas carteiras, que foi nesse movimento, né, de, poxa, o petróleo chegou a 140, é justo a gente falar que Petrobras ainda vale aquilo que era cotada com petróleo a 50, né? Isso para colocar uma premissa aqui bem simples e de fácil entendimento, né? Qual era o risco, né? Qual que era o risco-retorno que a gente teria naquele momento, né? Tínhamos certeza que Petrobras ia subir e se valorizar, o que aconteceu, né? Obviamente 100% não, mas a relação de risco-retorno, né, nos trazia um call ali favorável, né, nesse cenário. Tá certo. Bom, Henrico, muito obrigada. Fiz questão até de te perguntar porque eu achei muito pertinente, muito interessante essa explicação. Obrigada, é sempre um prazer poder recebê-la aqui na nossa programação. Ficou um convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado, é um prazer. Vamos falar só de Behavior Finance na próxima, se vocês quiserem. Combinado. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.